O governador em exercício, Felício Ramute, visitou a macro-região durante essa semana. Entre vários compromissos, ele lançou o edital de licitação da nova unidade do HCUE e destacou os avanços e principais desafios no estado numa entrevista ao Jornal da Clube. Vice-governador Felício Ramute, no caso, na visita aqui a Ribeirão Preto, governador em exercício. E para apresentar mais novidades que mexem muito com a nossa saúde, sobretudo, né? Unidade nova do HC, já podemos tratar como uma realidade. É isso mesmo? Olá, Felipe, um prazer estar aqui em Ribeirão Preto, podendo falar um pouquinho das ações do governo do estado de São Paulo, do nosso governador Tarcísio de Freitas, que esteve aqui em dezembro anunciando esse grande investimento para o HC, que agora mais um passo para se tornar realidade de fato. A autorização para a contratação dos projetos também, né? Os projetos que são muito importantes, projeto executivo, projeto básico, aí nós estamos falando de 12 milhões de reais de investimentos autorizados e depois 80 milhões de reais para a construção, que também já estão equacionados. 30 milhões por parte do deputado federal Ricardo Silva, 50 milhões de investimentos diretos do governo do estado, trazendo esse equipamento público importante na região sul da cidade, perto ali do anel viário, para poder oferecer para a população de Ribeirão Preto um melhor atendimento na área de saúde. A HC que é conhecido e reconhecido pela qualidade do atendimento, mas que precisava de um investimento de infraestrutura ampliando a sua emergência, Felipe. E é isso que a gente faz. Nós podemos até dobrar mais 200 leitos, que aí junto com os 200 da região central que já atendem, seriam 400 leitos trabalhando principalmente nessa emergência, média e alta complexidade, o que o HC faz tão bem atendendo a população. Mas era necessário esse investimento de infraestrutura. O governador Tarcísio deixou muito claro que saúde é uma das prioridades do seu governo e por isso esse investimento importante aqui na cidade. Mas não só no HC, nós temos novos investimentos também, no Hospital Matre também, onde nós teremos esse investimento de 3 milhões, que é um investimento que já aplicados, e mais 3 milhões também de emendas do nosso deputado Ricardo Silva para equipar o hospital. E a partir daí, nós vamos também poder ampliar o atendimento às mulheres. Aliás, mês da mulher, não tem um momento melhor para poder falar desses investimentos para a mulher também. Felício, esse mês de março está quente no quesito saúde pública, porque a gente acabou de ter uma reunião falando sobre a regionalização desta saúde e uma nova tabela SUS, a tabela SUS paulista, que amplifica demais, né, os números de investimento que nós vamos receber. Nós temos prefeitos e gestores de saúde muito entusiasmados aqui, mas eu pergunto para o senhor, na função de gestor, nós podemos falar para o nosso telespectador que filas serão reduzidas a partir deste ano? Sem dúvida. E vou explicar um pouquinho para você que está nos acompanhando o que é a tabela SUS paulista. A gente tem a tabela paga pelo governo federal, pelo SUS federal, para os hospitais filantrópicos e as santas casas. Então, cada procedimento, o governo federal repassa um valor. Esse valor é insuficiente para cobrir o custo desses procedimentos. Vou dar um exemplo para você, Felipe. Um parto, R$500. E aí eu estou incluindo médicos, o hospital, anestesista quando necessário, para fazer um parto, né? Nós precisávamos aumentar esse valor para dar sustentabilidade para as santas casas e os hospitais filantrópicos. Então, na tabela SUS paulista, esse valor sobe para R$2.500. R$500 do governo federal, R$2.000 pagos pelo governo estadual. E baseado nos procedimentos realizados, ou seja, naquilo que é efetivamente feito. E o que muda nessa relação para eu poder afirmar que nós teremos a diminuição de fila? Porque tem procedimentos que as santas casas ou os hospitais filantrópicos não querem fazer, porque o custo que eles recebem, o valor que eles recebem, é insuficiente para pagar o custo. Mas com a nova tabela SUS paulista, essa realidade muda. Passa a ser vantagem para esses hospitais também atender em especialidades que hoje não atendem, cirurgias que hoje não fazem. Por isso, a certeza que a tabela que começa a ser repassada agora, dia 25 de março, Felipe, os hospitais já começam a receber, baseado na sua produção de janeiro,
né, receber o pagamento desses procedimentos, já pela nova tabela SUS Paulista. Isso vai ser copiado por muitos estados, porque ela enfrenta um problema que há muitos anos existe dos preços que o SUS repassa para essas entidades. Além disso, o IGM municipal, que é o Índice de Gestão Municipal, repassando recursos para atenção básica, para as UBS. E quanto maior o investimento na atenção básica, menos chance de um paciente evoluir para um caso mais grave e precisar de um hospital, né, num atendimento maior, de um hospital de média ou de alta complexidade. E o IGM vai repassar 10 vezes mais do valor repassado anteriormente por outras gestões. Então, o governador Tarcísio, com essas duas novidades, que já tem feito a diferença, inclusive no combate à dengue. Nós, imediatamente, há 30 dias atrás, criamos o Centro de Informações em Emergência da Dengue e repassamos recursos direto aos prefeitos e prefeitas. Porque para nós é muito claro que quem conhece a realidade das cidades melhor é o prefeito e a prefeita. Então, ele vai saber onde investir esse dinheiro para combater a dengue. Ampliar o Fumacê, fazer mais catatreco, ampliar os agentes de saúde, melhorar os seus prontos-socorros para poder acolher melhor a população nesse momento de demanda maior. Então, vou dar um exemplo aqui para a região, por volta de 10 milhões de reais repassados, especificamente quando nós estamos falando de Ribeirão Preto, 3 milhões e meio repassados para o combate à dengue. Nós vamos continuar acompanhando a utilização desses recursos por cada cidade e com o nosso mapa, que dá transparência de todos os números e dados da dengue. Nós vimos um aumento, uma antecipação do pico da dengue e nós não sabemos se isso permanecerá por mais alguns meses. Então, nós continuamos acompanhando junto com os municípios, nossas equipes da Defesa Civil. E, paralelo a isso, Felipe, nós temos a nova vacina contra a dengue do Butantan. Essa sim vai se transformar numa política pública para combater, né, e evitar as contaminações por dengue. O Butantan está na fase final de aprovação com a Anvisa e antes da próxima temporada, o próximo ciclo de dengue, que é no início do verão, essa vacina vai estar disponível e aí vai poder, de fato, se tornar uma política nacional. E eu explico porque hoje nós temos disponível uma vacina, que é uma vacina japonesa, em pequena quantidade, 2 doses. Então, ela não é uma política pública ampla que atende a todo o país. Aí sim, o Butantan disponibiliza para o Plano Nacional de Imunização, que é o responsável por adquirir essas vacinas, aí sim para distribuir por todo o Brasil a nova vacina, que 4 variantes também já estão incluídas nesta nova vacina, uma vacina mais moderna do mundo para que a gente possa evitar a dengue no nosso país. No novo ciclo, ela também se torna realidade. Um assunto que ainda não está longe da saúde, o senhor esteve visitando uma importante obra de saneamento em São Simão. Infelizmente, a realidade dos municípios que a gente tem aqui na nossa macro-região é de pequenas cidades que não têm sequer tratamento de esgoto. Acabam jogando esse resíduo sem tratamento in natura nos nossos rios. Quando não, a população vê, como aconteceu em Barrinha recentemente, esse esgoto voltando para a rua, voltando para a sua casa. Resolver esse tipo de situação, os prefeitos sabem que não tem dinheiro para isso. São obras faraônicas. Nesse quesito, como o governo do estado age? Saneamento tem tudo a ver com saúde, Felipe, você tem total razão. Então, é o caso, por exemplo, de São Simão, onde não tinha esgoto tratado e passa a ter 17 mil habitantes, além dos turistas. É uma região que também recebe turistas, tem pico, né, de turismo, com mais habitantes ainda naquelas cidades, e passa a ter. Até o final do ano, nós vamos entregar essa estação de tratamento de esgoto. Fui visitar pessoalmente a obra, é uma obra da EE, né, em parceria, claro, com o município, que disponibilizou a área, e ela transforma a vida das pessoas. No caso específico, além do córrego São Simão, Rio Pardo, qualquer obra de saneamento, quando feita, ela tem implicação em vários rios e córregos por onde aquele esgoto que é lançado in natura deixa de ser lançado in natura e passa a ser tratado. Então, esse é um avanço. Nós temos um processo de privatização da Sabesp para aquelas cidades atendidas pela Sabesp, que vai garantir a universalização, ou seja, 100% de esgoto tratado para cidades atendidas pela Sabesp, garantia de fornecimento de água, e naquelas que não são atendidas pela Sabesp, universaliza, que são planos em conjunto com os municípios para o Estado investir na universalização, que é garantir o tratamento e o atendimento. Isso que nós fizemos em São Simão e que está sendo realizado em outras cidades também do estado de São Paulo.
Felício, na segurança pública, a gente teve um implemento muito visível nas polícias militar, civil e até na guarda municipal, com melhores armamentos, melhores treinamentos. Isso espantou, de certa forma, o novo cangaço aqui da nossa região. A gente não tem mais casos de assaltos a bancos, a empresas de valores, mas é crescente e é assustador o número dos pequenos furtos causados por usuários de drogas, né? Lá na Grande São Paulo, a gente tem a famosa Cracolândia. Aqui a gente já está vendo isso com muita preocupação. O comércio, os serviços públicos como escolas, todos sendo saqueados com fios e outros metais. Eu te pergunto, como é que o Estado pode ajudar os municípios nesse caso? Olha, Felipe, primeiro os avanços, de fato, na política de segurança pública do nosso governo, do governo Tarcísio. Todos os indicadores melhoraram no ano de 2023, no primeiro ano da nossa gestão. É o menor número de homicídios da história do Estado de São Paulo. Desde 2001, né, quando é medido todos os indicadores e números de segurança pública, é o menor número desde o início. Além de queda de roubos, queda de furtos, na região de Ribeirão Preto nós também tivemos quedas de homicídios, de roubos e furtos ao longo do ano passado, mas de fato, hoje o aparelho celular garante para qualquer criminoso que ele abordar alguém, seja no ponto de ônibus, num restaurante mais simples, num restaurante mais sofisticado, ele vai encontrar um celular na mão dessa pessoa que vai acabar trocando por, às vezes, algum tipo de droga, como você citou, ou não, apenas fazendo esse comércio, e vai ter algum recurso, um dinheiro que ele vai receber por conta desse furto. Então, é um crime bastante difícil da gente combater, mas a Polícia Militar e a Polícia Civil têm feito isso, por isso que nós conseguimos reduzir, né, esses números. É claro que a sensação de insegurança do cidadão também passa a ser grande. Como eu disse, esse tipo de furto não mira uma pessoa de classe alta, de classe média, não, a todos nós estamos sujeitos a ter esse tipo de abordagem. Para isso, no caso específico dos celulares, nós fizemos apreensões grandes de quadrilhas de receptadores que até exportavam esses celulares para países africanos, né? Então, nós tínhamos isso e a Polícia Civil está trabalhando na inteligência para evitar também esse tipo de receptação e envio para o exterior. Fizemos apreensão com mais de 1.000 celulares na capital, que era o grande centro, né? Aquilo que é furtado em todo o estado de São Paulo acaba seguindo para a capital e a gente tem trabalhado muito em investigação com a Polícia Civil para diminuir esse tipo de ocorrência. Mas roubos e furtos, a gente já tem resultados a comemorar, mas queremos avançar muito mais. Pela primeira vez, Felipe, nós temos à frente da nossa Secretaria de Segurança Pública um policial militar com experiência operacional de campo, que é o nosso secretário Derrite. E ao lado dele, o nosso delegado Nico, que é secretário, aliás, hoje, né, no momento que eu estou aqui dando essa entrevista para você, o secretário Nico, que é o secretário adjunto, está como secretário de Segurança Pública, porque o Derrite, ele saiu para assumir o seu cargo como deputado federal por conta da lei da saidinha. Nós somos totalmente contra as saidinhas, o governador Tarcísio é contra as saidinhas e a gente espera que o Congresso Nacional acabe de vez com as saidinhas e que o governo Lula não vete, né, após aprovado pelo governo. Já passou pelo Senado, agora para o governo, agora pelo nosso Congresso Nacional. Então, a gente espera que na Câmara Federal a gente tenha a aprovação, isso siga para o governo, sancione, porque a gente tem um problema de legislação. A gente tem algumas apreensões, por exemplo, de furtos, que aquele mesmo indivíduo já foi preso 5, 6, 7, 8 vezes. Isso dificulta o trabalho da Polícia Militar, que tem essa missão de atuar ali, né, no flagrante, naquele momento daquele furto. E a legislação, ela acaba deixando pessoas que às vezes cometem furtos em liberdade, respondendo o processo de liberdade, e ele volta a incorrer no mesmo crime. Só agora, nessa última saidinha, nós terminamos uma saidinha esta semana, no início desta semana. E só nesta saidinha, nós prendemos 500 presos que estavam descumprindo as medidas da saidinha, porque mesmo com a saidinha, ele tem que cumprir um mínimo de regras, que é voltar para casa depois de um determinado horário, não consumir drogas ou álcool, né, não frequentar bares, né? Portanto, nós prendemos em flagrante 500, né, criminosos que tinham sido beneficiados com a saidinha e agora retornam para os presídios. Olha só como é importante acabar com a saidinha, Felipe. 5% dos beneficiados com a saidinha não retornam para o sistema prisional. Sabe quanto isso significa no estado de São Paulo?
5 mil por ano que não retornam. Então, a gente acredita que é a hora, de fato, de haver uma mudança legislativa e nós estamos quase chegando lá para acabar com a saidinha. Felício Ramute, nosso governador em exercício, aqui em visita a Ribeirão Preto, muito obrigado pela sua participação mais uma vez no Jornal da Clube. Esperamos que os diálogos da nossa macro-região com o governo continuem sempre da melhor forma possível. Eu que agradeço a oportunidade, dizer a você, Felipe, a todos que estão nos acompanhando, que o nosso governador Tarcísio tem trabalhado muito também para o empreendedorismo. A gente acredita que o melhor programa social é o emprego, é aquela pessoa que volta com dignidade para sua casa, com o dinheiro do seu salário e sustenta a sua família. Então, também estamos facilitando o ambiente de negócios e Ribeirão Preto é uma região que tem gerado muito emprego e a gente quer ver a região cada vez mais pujante, seja no agro ou nas micro e pequenas empresas aqui da região. Vamos continuar trabalhando em conjunto com os prefeitos e as prefeitas para construir uma cidade e um estado cada vez melhor. Obrigado pela oportunidade e que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado.